Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de língua portuguesa referente ao dia 8/6 de 2020. Nós trabalharemos com o diálogo com o texto das páginas 41 a 46. Vamos lá, então. Aqui nós temos a versão do Lobo e o Cordeiro de Ruth Rocha e aqui o Lobo e o Cordeiro na versão de Monteiro Lobato. Na aula anterior, vocês trabalharam com a página 40, fazendo a ilustração dessa fábula, certo? Agora, nós vamos trabalhar com o diálogo com o texto, tá bom? É uma interpretação textual sobre essas duas fábulas. Diálogo com o texto. Você ouviu duas versões da fábula O Lobo e o Cordeiro, uma escrita por Monteiro Lobato e outra por Ruth Rocha. Qual delas você mais apreciou? Por quê? Então, aqui eu já deixei até circuladinho para que vocês pudessem observar. O que significa apreciou? É o mesmo que gostar, tá, crianças? Então, vocês vão dizer qual delas vocês mais gostaram, se é a de Monteiro Lobato ou a de Ruth Rocha, e por quê? Então, observem que são duas perguntas, tá bom? Vamos conferir cada trechinho das fábulas, observando as características que marcam as diferentes possibilidades de se contar uma mesma história. Então, nós vamos analisar as duas histórias, observando duas formas diferentes de se contar essa história. Se eu for contar para vocês, eu vou contar de uma forma diferente. Se vocês forem contar para alguém, vocês contarão de uma nova forma e assim por diante. Cada pessoa conta a sua história de uma forma, tá bom? Então, o início da história. O Lobo e o Cordeiro. Um lobo estava bebendo água num riacho. Um cordeirinho chegou e também começou a beber um pouco mais para baixo. Essa é a versão de Ruth Rocha. O Lobo e o Cordeiro. Estava o cordeiro a beber água num córrego, quando apareceu um lobo esfaimado de horrendo aspecto. Essa é a versão de Monteiro Lobato. Em qual das duas versões o lobo parece mais assustador? Na de Ruth Rocha ou na de Monteiro Lobato? Responda assinalando o texto escolhido. Então, vocês vão marcar um xizinho em qual das duas é a correta, tá bom? Qual que o lobo apareceu mais assustador? Nessa ou nessa? Aí vocês vão se marcar. O que você observou no texto para fazer essa escolha? Então, eu escolhi essa daqui. Aí vocês vão me dizer o que vocês observaram nesse texto para concluir que aqui o lobo é o mais assustador, tá bom? Página 42. Que tal deixar o lobo de Ruth Rocha mais assustador? Acrescente ao trecho tudo o que achar necessário para isso. O lobo. Segundo Ruth Rocha, um lobo estava bebendo água no riacho. Apenas um lobo. O lobo, segundo, aí vocês vão colocar o nome de vocês aqui. João Henrique, Lorena, Giovana, quem for fazer, coloque o nome de vocês, tá bom? Um lobo, aí vocês vão citar as características desse lobo aqui, tá bom? Nesse trechinho, estava bebendo água no riacho. Lembrando que vocês têm que deixar ele mais assustador, tá bom? Represente o seu lobo com um desenho e capriche nas características que você descreveu. Então, aqui vocês farão um lobo horrendo aqui, de acordo com as características que vocês colocaram aqui, tá bom? Página 43. Veja como outra personagem da fábula é apresentada pelos autores. O cordeiro, segundo Ruth Rocha. Um cordeirinho chegou e também começou a beber um pouco mais para baixo. O cordeiro, segundo Monteiro Lobato. Estava o cordeiro a beber água num córrego quando apareceu um lobo. Para discutir com a turma, então vocês vão refletir sobre isso. A palavra cordeirinho está no grau diminutivo, está pequenininho, falou cordeirinho. Diminutivo é quando a gente diminui, tá bom? Além de indicar o tamanho pequeno do animal, que outras ideias o uso da palavra pode expressar no texto? Além da gente saber que é um cordeiro pequeno, que outras ideias dá para a gente inserir nesse cordeirinho? Dá para a gente pensar que ele é fofinho, que ele é ingênuo, que ele é indefeso, né? Pensando nisso, você acha que faz diferença no texto escrever cordeiro ou cordeirinho? Caso ache que sim, explique essa diferença. Então, vocês vão me dizer qual que é a diferença entre escrever cordeiro e cordeirinho, tá bom? Já as palavras no grau aumentativo, lobão, cordeirão, podem indicar, além da ideia de tamanho, um pouco de humor, uma crítica e até mesmo a admiração. Tudo depende da intenção de quem fala. Quer ver? Que frase com a palavra lobo no aumentativo você poderia dizer-lhe para mostrar que se
que desaprovou sua atitude em relação ao cordeiro. Então, vocês vão montar uma frase com a palavra lobo no grau aumentativo, lobão. Você poderia dizer-lhe para mostrar que desaprovou sua atitude em relação ao cordeiro. Vocês vão montar uma frase falando que vocês desaprovaram a atitude do lobo diante do cordeirinho, tá bom? Como seria essa frase? Página 44. O desenvolvimento da história. No desenvolvimento da história, ocorre o conflito da narrativa, revelado no tenso diálogo entre as personagens. Pinte, nas duas versões da história, o trecho que, para você, apresenta o grande conflito dessa fábula, o grande problema, o momento de maior impacto. Qual que é o momento assim, meu Deus, agora o negócio vai pegar. Então, vocês vão circular lápis primeiro, tá? Nos dois trechos, e daí depois a gente corrige para a gente chegar a essa conclusão junto, tá bom? Página 45. Querendo impor sua força e poder, o lobo apresenta uma série de fracos argumentos para justificar seu desejo de devorar o cordeiro. Compare o diálogo entre as personagens nas duas versões da fábula e depois complete o quadro abaixo. Quais foram as acusações feitas pelo lobo na versão de Ruth Rocha e na versão do Monteiro Lobato? Então, vocês voltarão aqui e vão me dizer do que o lobo acusava o cordeirinho. Aqui na versão da Ruth Rocha e depois na de Monteiro Lobato, tá bom? Em qual das duas versões o autor descreve como o cordeirinho se sentia durante a conversa com o lobo? Em qual que dá pra gente perceber como que o cordeirinho se sentia? Pinte o animalzinho que traz a resposta certa. Então, vocês vão pintar o correto, tá bom? Localize no texto escolhido o trecho que confirma a sua resposta. Então, vocês vão voltar aqui e pintar o trecho que confirma essa resposta, tá bom? Letra C. O lobo, não tendo mais como culpar o cordeiro, não disse mais nada. Pulou sobre ele e o comeu. O lobo, furioso, vendo que com razões claras não vencia o pobrezinho, veio com razão de lobo faminto, pois, se não foi seu irmão, foi seu pai ou seu avô, e, nhoque, sangrou-o no pescoço. Contra a força não há argumentos. Que triste fim para o cordeirinho. Os dois autores apresentam esse desfecho, ou seja, esse final, de maneiras diferentes. Qual deles você mais apreciou? Qual das duas você mais gostou? Essa daqui ou essa? E justifique sua resposta. Vocês vão me dizer. Eu gostei mais da de Ruth Rocha, por isso, isso e isso. Eu gostei mais da de Monteiro Lobato, por isso, isso e isso. São duas perguntas, tá? Ó. Uma, duas. Letra B. Observe que só a versão de Lobato traz a moral da fábula explícita. Contra a força não há argumentos. Além de aconselhar e trazer ensinamentos, a moral das fábulas também pode criticar atitudes e comportamentos humanos. Para você, qual é a intenção da moral na fábula O Lobo e o Cordeiro? Por quê? Aí vocês vão explicar qual que é o ensinamento da fábula O Lobo e o Cordeiro aqui, tá bom? Espero que vocês façam com calma, dedicação, tudo bem? Assim eu finalizo a nossa aula de hoje. Obrigada, um beijo e tchau, tchau!